Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui com esse vídeo mais para bater um papo com vocês, mais para falar sobre um assunto que sempre me perguntam lá no Instagram, para quem já me acompanha. Para quem não me acompanha no Instagram, já me segue lá, é @cris2almeida. Então, o vídeo de hoje é sobre as minhas sobrancelhas. Sim. Por que sobre as minhas sobrancelhas? Porque eu parei de fazer as minhas sobrancelhas e isso já tem um ano. Então eu vim conversar com vocês sobre, tirar algumas dúvidas sobre por que eu parei de fazer e o que melhorou em mim, na minha autoestima, na minha imagem depois que eu tomei essa decisão. Vamos lá. Então, gente, tem um ano já que eu tomei a decisão de parar de fazer a minha sobrancelha. Eu sempre tive muito cabelo, como vocês podem ver. Muito cabelo, muito cabelo, muito cabelo. E as minhas sobrancelhas não eram diferentes, sempre foram bem grossas, bem marcadas. E eu comecei a fazer a sobrancelha já bem nova. Eu acho que eu comecei a fazer com 12 anos, eu acho, minha sobrancelha. E fui fazendo ao longo do tempo. Eu fui afinando, já fui trocando de pessoas, fiz minha sobrancelha com várias pessoas. E chegou um momento que com 20 anos de idade eu passei a me perguntar por que eu fazia a sobrancelha. Eu acho que isso fez parte de toda a minha construção como pessoa. Quando a gente amadurece, né, a gente passa a pensar mais nas nossas escolhas. Porque cada escolha que a gente faz quando a gente é adulto podem gerar várias outras coisas lá na frente. Então, eu não sei vocês, mas quando eu me senti mais madura, quando eu me senti, agora eu sou adulta, cada escolha que eu faço, eu penso no que pode gerar. E isso, graças a Deus, fez eu enxergar uma vida de uma forma bem melhor e a quebrar menos a cara. E uma das coisas que eu passei a me questionar foi isso, sobre a minha imagem. Por que eu fazia certas coisas com a minha imagem? Isso eu acho que é muito importante pra gente se conhecer, pra gente definir quem nós somos, quem nós vamos ser, quem nós queremos ser. Porque eu acho que a gente tá sempre em constante mudança, constante evolução, mas se a gente não tiver certo ali quem a gente quer ser, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E eu acabei percebendo que eu tava meio que numa prisão. Eu acho que muitas mulheres vão se identificar com o que eu vou falar agora, que é: eu não me sentia mais bonita se eu não tivesse com a sobrancelha feita. Eu não me sentia confortável, eu me sentia incomodada, eu me sentia feia mesmo, só por não estar com a sobrancelha feita. Então, toda vez que eu tinha muito tempo que eu não fazia, eu começava a me sentir mal com a minha autoestima ia lá embaixo. Eu ficava agoniada, eu ficava, não, preciso fazer minha sobrancelha, preciso fazer, preciso fazer. Só que com o tempo eu percebi que o formato da minha sobrancelha foi mudando, ela foi ficando mais fina, ou às vezes tinha uma falha em uma e a outra não, e aí tinha que esperar crescer. Então isso foi me deixando incomodada com essa situação e eu acabei percebendo isso, que eu estava presa ao fato de eu tenho que estar sempre com a minha sobrancelha feita. E eu passei a me perguntar por quê? Por que eu me sinto assim? Porque eu não posso me sentir bonita, não posso me sentir bem comigo mesma, não posso me sentir bem com a minha aparência se eu não estiver com a sobrancelha feita. E eu comecei a pensar sobre isso, eu acho. Eu percebi que isso foi algo que foi imposto pra mim pela sociedade, pela família. Eu tenho uma família de muitas mulheres, então elas sempre foram acostumadas com essas estéticas. E isso é como se fosse passando de geração em geração, como se fosse passando, assim, da sociedade mesmo pra gente. Como se mulher bonita é mulher com a sobrancelha feita. Só que não é assim. E eu passei a perceber que realmente não era assim, graças a Deus. E eu fiquei muito feliz com essa minha construção. Eu falei, cara, se eu quero parar de me sentir assim, eu vou ter que parar de fazer. Porque eu preciso me libertar disso. E eu sei que eu só vou me libertar quando eu parar de fazer minha sobrancelha e eu mesmo assim me sentir bonita, me sentir bem. Claro que isso não foi de uma hora pra outra. No primeiro mês eu tava morrendo, agoniada, doida pra fazer a sobrancelha. Porque ela encheu completamente, ficou assim uma sobrancelhona gigante. E eu agoniada, mas eu falei, eu não vou desistir, eu vou continuar. Passou 2 meses, passou 3. Com isso eu fui percebendo uma mudança já na minha sobrancelha, depois que eu parei de fazer. Todas as falhas que eu tinha nela, de uma ser maior que a outra, de ter um buraquinho aqui ou outro aqui, tudo isso
sumiu, cresceu todos os pelos de novo. E depois os pelinhos que eram excesso, né, que a gente chama da sobrancelha, começaram a cair naturalmente. Eles foram caindo e acabou que depois a minha sobrancelha voltou ao desenho natural dela, que é esse. Esse é o desenho natural da minha sobrancelha. Ela é curvadinha assim, natural. Ela é grossa do início ao fim, ó. É bem grossa. Tem aqui até o comecinho, tem cabelo. E aí, esse era o desenho da minha sobrancelha depois de uns 4 ou 5 meses que eu parei de fazer. Então eu falei, caraca, eu nunca imaginei que se eu parasse de fazer, a minha sobrancelha ia ficar do jeito que eu queria que ela ficasse fazendo, mas não ficava. Só que mesmo assim eu ainda tinha esse incômodo de não me sentir bem ainda com isso. Principalmente quando eu fazia maquiagem. Quando eu me maquiava, que eu não via aquela sobrancelha milimetricamente certinha, com a linhazinha assim, eu ficava, meu Deus, a maquiagem tá feia, ai que horror, não sei o que. Mas eu não desisti, eu continuei sem fazer a sobrancelha. E depois de, acho que demorou uns 7, 8 meses pra eu falar, minha sobrancelha tá linda. E isso pode até parecer uma coisa besta pra algumas pessoas, mas pra mim, essa construção que eu fui fazendo dentro de mim foi muito libertadora. Foi muito libertadora, porque eu parei pra pensar que eu posso me sentir bonita de uma forma que a sociedade não pode, mas eu não posso deixar a sociedade influenciar nas minhas escolhas. Eu tava deixando a sociedade me dizer o que era bonito e o que não era. E com isso, com essa atitude que eu tomei, eu passei a eu mesma decidir o que era e o que não era bonito pra mim, sabe? Não era mais as pessoas que diziam, era eu que dizia. Muita gente me falava, ah, não, volta a fazer sua sobrancelha feita era tão bonita. E eu ignorava esses comentários, mas assim, internamente eles pesavam muito, muito, porque as pessoas não entendiam que eu tava nesse processo de construção, então ainda assim elas queriam dar as opiniões dela e queriam que eu absorvesse elas como se fosse uma ideia realmente certa e que eu tinha que acatar aquilo, mas não. Então eu me mantive firme e essa é a vitória de estar há 1 ano sem fazer. É uma vitória muito grande pra mim. E depois disso eu passei a enxergar várias outras coisas de formas totalmente diferentes, a valorizar mais o meu eu pessoal, tipo, eu mesma, do jeito que eu quiser, sem deixar que outras coisas influenciem. E é isso que eu queria trazer com esse vídeo. Eu não vim aqui pra te convencer ninguém a parar de fazer a sobrancelha, mas sim a se questionar o que você deixa de achar bonito em você por causa das outras pessoas, por causa da sociedade, por causa da família, por causa dos amigos. Você já se perguntou isso? Às vezes, sei lá, você tem um cabelo que você goste, mas se alguém chegar em você e falar que tá feio, que não gostou, você acaba pegando essa opinião pra você como se fosse sua, mas na verdade não é. A outra pessoa pode não achar bonito, pode não achar legal, mas você acha. E você tem que ter essa capacidade de tornar a sua opinião, o que você acha, como certa pra você. Não o que os outros falam. O que serve pra mim é o que eu penso, é o que eu acho. Não o que os outros pensam e acham de mim. Eu não sei se deu pra entender muito o que eu tô querendo dizer, mas é essa desconstrução que eu acho muito importante da gente fazer. E eu acho que depois que a gente desconstrói algumas coisas desse tipo na gente, a gente evolui muito mais. A gente passa a se amar muito mais, principalmente a se amar do jeito que a gente é. E se a gente tem escolhas de, por exemplo, se eu quiser voltar a fazer a minha sobrancelha, eu sei que hoje eu vou fazer a minha sobrancelha, mas se eu não fizer também, tudo bem. Eu me sinto bonita assim, desse jeito. Tanto sem fazer a sobrancelha, quanto com a sobrancelha feita. E é isso. Essa é a desconstrução que eu fiz e que eu sou muito grata, muito feliz e eu sinto muito orgulho de mim mesma por ter conseguido. E eu espero que com esse vídeo você se questione mais sobre isso, sobre as suas escolhas, principalmente sobre as estéticas, principalmente para nós mulheres, que sempre recebemos esse padrão de como ser, do que fazer, do que é bonito, do que não é.
mas isso é uma coisa que depende só da gente mesmo pensar mais sobre as nossas escolhas, sobre o que é e o que não é bonito pra gente, porque nós somos donas de nós mesmas. E depois que a gente entende isso, tudo muda, absolutamente tudo muda, e a gente passa a se amar muito mais. E é isso que eu desejo pra você que tá assistindo, independente de quem seja, do que seja, se é sobre a sua sobrancelha, sobre o seu cabelo, sobre o seu corpo, tudo. Passe a se questionar mais sobre isso e passe a se amar mais. Quando a gente se ama mais, a gente passa a tomar atitudes muito melhores pra nós mesmos e principalmente pro nosso corpo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiser bater um papo sobre esse assunto, responde aqui nesse vídeo ou manda um direct lá no Instagram, que eu vou adorar estar conversando com vocês sobre isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!